Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 9, sexta-feira, já início de um fim de semana. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão que nós fazemos aqui neste veículo de comunicação. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, do capítulo 11, dos versículos 15 a 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugar desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, já nos diz no versículo 17. Jesus nos fala de uma divisão que destrói, semeada por Satanás, por meio do pecado que se encontra no nosso coração. É tão interessante que aqui Jesus apresenta para cada um reino de salvação, um reino de amor, um reino de confiança, um reino de esperança. Essa esperança que brota sobre cada um de nós. Interessante que Jesus aqui, enquanto expulsava um demônio, muitos se aproximaram dele e disseram que era por meio de Beelzebul que ele expulsava um demônio. Então Jesus disse muito bem, mas conhecendo o pensamento deles, Jesus quis chamá-los a atenção e também a uma reflexão para que eles tivessem uma resposta. Por isso, Jesus dizia no versículo 19: se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Aqui Jesus dá a própria pergunta para eles, para que eles também tenham a capacidade de dizer que para ele confiar naquele Filho de Deus, em Jesus Cristo, não precisava de nenhum sinal vindo do céu, nem dizer que Jesus estava utilizando o nome de Satanás para expulsar a própria Satanás. Por isso que aqui ele nos dá uma resposta muito boa no versículo 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E vai citar um exemplo. Este exemplo de um homem bem forte, bem armado, que tenta defender a sua casa. Mas chegando um outro mais forte do que ele, o vence e o põe para fora. Jesus quer mostrar que o exemplo desta casa é o nosso coração. E quando ele está limpo de toda a maldade, de toda a destruição, de toda a ganância, de toda a inveja, de todo o ódio, o diabo adentra no nosso coração. Quando estamos cheios de tudo isso, ódio, rancor, angústia, inveja, mas quando nós varremos as imundícies do nosso coração, purificando a nossa alma, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, aqui sim vem a grande resposta que Jesus vai dar para este homem, para que ele compreenda através desse ensinamento. Ele nos diz desta forma: então ele vai
e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Se saiu aquele, virão outros piores do que ele. Mas se encontrar tudo varrido, tudo limpo, a nossa alma em paz, aí sim, nada disso acontecerá conosco. Agora vem a resposta. Entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que veio. Mas se ele procura repouso e não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Esta expressão é de dizer que cada vez mais que nós nos encontramos com Deus, temos um coração purificado, Deus está dentro do nosso coração. E a maior arma do cristão é a sua oração, é a sua força, porque varrida tudo isso, não entrará mais nada em seu coração como algo que venha destruir. Só Deus é a resposta para que tudo venha a acontecer na nossa vida e o que nós esperamos ser salvo por Ele. Deus é a resposta de nossa grande indagação, pergunta, a tribulação. Ore, meu irmão, reze, se confie em Deus, porque aqui observamos muito bem que um reino dividido está fora de Deus. Um reino que por si só está dividido, ele se destrói, mas um reino que está unido, vivificado pela graça de Deus, ele se constrói a cada momento de sua vida. Que Deus nos abençoe e que a cada dia o próprio Senhor se lembre da aliança que Ele fez com cada um de nós, perdoando os nossos pecados, como nós também devemos ser obedientes à sua palavra e ao seu ensinamento. Amado irmão e irmã, um excelente início de fim de semana, hoje, sexta-feira, dia 9. Que Deus assim vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.